dar continuidade à nossa série de mensagens dentro das parábolas de Jesus. A gente vai virar o outro das parábolas de Jesus. São muitas, né? Mas são muito ricas também. Vários assuntos que Jesus abordou para nos ensinar. Né? Nos últimos 3 domingos nós estávamos pensando um pouco sobre a questão da oração. A gente vai mudar de assunto. Né? A gente vai falar um pouco aí sobre a parábola da figueira e frutífera. Lucas 13, versos de número 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corta a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortar. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos estar falando com o nosso Deus. Pai, nós estamos aqui mais uma vez fazendo a tua palavra. E Deus, nós queremos pedir que misericórdia de nós, Pai. Fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, Pai. Num mundo que fala tanto, num mundo que tenta nos doutrinar, num mundo que tenta muitas vezes perverter os nossos valores, tenta perverter as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Verdade no nosso meio, e que o Espírito Santo possa verdadeiramente falar da vida e do coração de cada um de nós. Prepara o som do nosso coração, Senhor Deus. Como nós falamos hoje pela manhã, tira de nós o coração de pedra, coloca o coração de carne, um coração sensível ao Senhor, um coração que realmente se inclina para as coisas que são tuas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo lance luz sobre o nosso entendimento nesse momento, ó Pai. Ajuda-me também nas minhas limitações, nas minhas dificuldades, porque o Senhor sabe quais são, em tentar expor a Tua palavra, muitas vezes de forma defeituosa, de uma forma limitada, mas eu creio no Teu poder, Espírito Santo. Eu peço ao Senhor por isso, nessa hora, ajuda-nos, nós dependemos de Ti e eu dependo do Senhor. Que o Senhor fale o nosso coração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus irmãos, essa parábola aqui, a parábola da figueira estéril, ela vai surgir numa ocasião onde Jesus está conversando com algumas pessoas, ele está trazendo alguns ensinamentos para um auditório, para um grupo de pessoas. E aí no versículo 1, se a gente for ler o versículo 1, a gente não leu aqui, mas no versículo 1 do capítulo 13 de Lucas, a gente vai ver que Jesus está ensinando aqui sobre a necessidade, ele vai começar a ensinar sobre a necessidade de arrependimento. De repente surge algumas pessoas ali no meio dele, quando ele está ensinando, para informar sobre um fato que tinha acabado de acontecer. E esse fato diz respeito a alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos. Sem mais, sem menos, Pilatos foi lá e matou alguns galileus. Quem era Pilatos? Pilatos era o governador romano que tomava conta da região da Judéia, né? A região onde Jesus estava situado ali. Então Pilatos era esse responsável por governar aquela região. E parece que alguns galileus tinham subido da Galiléia para Jerusalém para prestar o seu culto, para celebrar, para sacrificar lá no templo em Jerusalém. E enquanto eles estavam ali em Jerusalém, dentro do templo, fazendo seus sacrifícios, esses galileus foram mortos por Pilatos, o governador romano, né? E a gente não sabe mais nada a respeito desse caso aqui. Os informantes, essas pessoas que chegam para falar para Jesus, diz que no meio dessa chacina que aconteceu, promovida por Pilatos, ele ainda teve a crueldade de misturar o sangue dos próprios galileus com o sacrifício que eles estavam fazendo. Então eles estavam ali sacrificando, e aí então Pilatos manda matar esses galileus
pega o sangue desses galileus e mistura com os sacrifícios que eles estavam prestando ali no templo em Jerusalém. A gente não sabe mais nada sobre esse evento. Não existe mais nenhuma fonte histórica falando disso. O único relato que a gente tem desse caso está aqui em Lucas 13. E não se sabe também por que Pilatos agiu dessa forma, de uma forma tão cruel para com esses galileus aqui. E era muito comum, meus irmãos, nos dias de Jesus, se pensar que quando uma pessoa sofria de forma incomum, isso se devia por causa dos pecados dela. Ela havia pecado de uma forma tão cruel contra Deus que Deus decidiu trazer um castigo para a vida dela. E ela sofria de uma forma incomum. Né? Tem sofrimentos comuns, mas tem os sofrimentos que são incomuns, são torturas. E é justamente o que aconteceu aqui com esses galileus. Em outras palavras, possivelmente essas pessoas que chegam para informar Jesus a respeito desse ocorrido, achavam que aquela morte cruel daqueles galileus era resultado dos seus próprios pecados. Ou seja, eles chegam para falar para Jesus o seguinte: Jesus, esses galileus, eles morreram de uma forma tão cruel por Pilatos por causa dos pecados deles. Eles haviam pecado de uma forma tão terrível contra Deus que Deus decidiu usar Pilatos para matar eles de uma forma tão cruel. Mas Jesus, ele fala assim, não é bem por aí não. O pecado deles não é mais terrível que o pecado de vocês. Leia comigo os versículos 2 e 3 de Lucas 13. Diz assim o texto: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galileia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas se não se arrependerem, vocês também morrerão. Olha só o que Jesus está dizendo aí. Ele está dizendo que esses galileus, eles não sofreram essa morte terrível, essa morte horrível por Pilatos, porque eles eram mais pecadores do que as outras pessoas, do que os galileus, né, ou do que os judeus. Jesus, ele aproveita esse episódio que tinha acabado de acontecer, notícia, como se diz por aí, né, notícia fresquinha, tinha acabado de sair do forno. E aí Jesus aproveita esse episódio, esse ocorrido, para chamar os seus ouvintes ao arrependimento. Jesus quer trazer um ensino sobre o arrependimento. Ele diz, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Se vocês não se arrependerem, da mesma forma que esses galileus morreram, vocês também vão morrer. Jesus não está querendo dizer aqui que todos os ouvintes dele, que estavam ali naquela plateia, ouvindo ele, iriam morrer do mesmo modo, exatamente da mesma maneira que aqueles galileus morreram sendo executados por Pilatos lá no altar. Mas ele está dizendo o seguinte, que aqueles galileus morreram de uma forma totalmente inesperada. Mal sabiam eles que eles estavam subindo para Jerusalém para prestar um culto, para oferecer seus sacrifícios, e que ali, enquanto eles ofereciam seus sacrifícios, eles iriam morrer. Ou seja, Jesus está mostrando uma coisa para nós, meus irmãos, que nós estamos sujeitos a morrer de uma forma inesperada. Quando você menos esperar, quando você não estiver preparado, pode ser que a morte venha sobre você. É o que Jesus está dizendo aqui. Provavelmente esses galileus, eles nem tiveram tempo de se arrependerem de seus pecados diante de Jesus. E Jesus então está dizendo aqui aos seus ouvintes que eles precisam de uma coisa, se arrepender. Se arrependam enquanto há tempo. Se arrependam enquanto vocês estão em vida. Antes que a morte chegue. Antes que a morte bata a porta da sua vida, querendo te ceifar, arrependa-se agora, a hora é agora. Quem garantiria que um fato terrível não poderia acometer os ouvintes de Jesus também? E se isso acontecesse, será que as pessoas, aqueles ouvintes, estavam preparados para se encontrar com Deus? Será que eles estavam prontos para partir? E depois disso, Jesus continua, ele narra outra tragédia a fim de ensinar a mesma lição. Versículos 4 e 5, ele vai dizer, e quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém? Não. E eu volto a lhes dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Jesus conta aqui também um outro episódio, um episódio de uma torre que ficava situada em Jerusalém. E essa torre era conhecida como a Torre de Siloé. E Jesus está dizendo aqui que ocorreu esse episódio, esse fato, de que um dia essa torre lá em Jerusalém, de uma forma trágica, ela desmoronou. E ela desmoronou sobre 18 pessoas, e essas pessoas foram esmagadas e mortas pela queda daquela torre ali em Jerusalém.
Olha só que situação terrível. Olha só que situação mais complicada. Essas pessoas foram esmagadas, mortas de uma forma inesperada. E Jesus está afirmando que, embora isso tenha acontecido àquelas 18 pessoas, não significava que elas eram mais pecadoras do que os outros habitantes de Jerusalém. Ou seja, eles eram tão pecadores como qualquer um aqui em Jerusalém. Eles eram tão endividados para com Deus como qualquer outro cidadão daqui. Essa história, meus irmãos, é um chamado ao arrependimento. É Jesus vindo para aquele grupo e falando, olha, vocês precisam se arrepender. Quem garante que uma torre não pode cair sobre vocês daqui a pouco? E se cair? Esmagar? Matar você? Você se arrependeu dos seus pecados? Você está pronto para se encontrar com Deus? É o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Os ouvintes de Jesus deveriam se perguntar, se essa torre tivesse caído sobre mim e não sobre aquelas 18 pessoas, será que eu estaria pronto para enfrentar a morte? Eu já teria me arrependido dos meus pecados? Eu já estaria pronto para me encontrar com os galileus? Então perceba, tanto o episódio que aconteceu com os galileus que foram mortos por Pilatos, quanto o fato dessas pessoas que foram mortas pela torre de Siloé, deveriam conduzir o auditório de Jesus a uma sondagem em seus corações. Deveriam conduzi-los a uma séria e profunda reflexão, dizendo, será que já aconteceu uma mudança na minha vida? Uma mudança de Satanás para Deus? Será que já aconteceu uma mudança das trevas para a luz? Será que já aconteceu uma mudança do pecado para a santidade? Será que já aconteceu uma mudança e eu me converti verdadeiramente, eu me converti realmente? Essa é a pergunta que eles deveriam fazer diante daqueles dois fatos que haviam acontecido. E Jesus está dizendo, se não houve essa conversão, peça a Deus. Peça a Deus para tomar essa importante decisão de se arrepender, de se voltar para Deus. Jesus diz, a menos que vocês se convertam, vocês também perecerão. A menos que vocês se convertam, vocês também perecerão. Meus irmãos, sabe o que isso ensina para nós? Que cada catástrofe, que cada notícia triste que nos cerca, que nos acomete, que acontece ao nosso lado, é um chamado de Deus para mim e para você, para nós nos arrependermos, para nós nos humilhar diante da presença de Deus. Esses últimos dias, em especial esses 2 últimos anos, tem sido muito difícil para a humanidade, tem sido difícil para nós. Nós temos perdido pessoas queridas, pessoas amadas. E cada vez que nós perdemos essas pessoas, nós deveríamos ser conduzidos a uma reflexão e a pensar em nosso coração. Essa pessoa acabou de partir, mas se fosse eu, no lugar dela, será que eu estaria pronto para me encontrar com o Senhor? Será que eu estaria pronto para estar diante da presença de Deus? Então tudo que acontece, cada catástrofe, cada problema que acontece na nossa vida deve ser um chamado ao arrependimento, deve ser visto como um chamado à reflexão, para que nós examinemos o nosso coração. Foi o que aconteceu com Martinho Lutero, o grande reformador. Certa feita ele estava caminhando, fazendo um percurso, ele e um amigo dele, e de repente no meio do percurso uma grande tempestade abateu os dois. E começou a chover forte. Os raios começaram a cair do céu. E de repente, um daqueles raios atingiu justamente um amigo do Martinho Lutero. Não deu nem tempo, ele caiu morto ali. Martinho Lutero ficou assustadíssimo, apavorado diante daquele fato. E aí, foi naquele momento que ele começou a ser despertado para as coisas espirituais. Ele começou a se perguntar, por que foi ele e não eu? E se caso tivesse sido eu, que tinha sido morto pelo raio, será que eu estaria pronto para me encontrar com Deus? Foi daquele momento em diante que Martinho Lutero começou a dedicar a sua vida para as coisas de Deus. Mas lá na frente, Deus levanta aquele homem para ser o grande reformador. E glória a Deus por isso. Nós estamos aqui hoje muito por causa daquele homem que Deus levantou. Porque um dia ele refletiu, ele pensou na catástrofe que havia acontecido do lado dele. E ele se arrependeu dos seus pecados, se voltou para Deus e começou a mudar o destino da sua vida. Meus irmãos, nós precisamos nos arrepender. É o que Jesus está dizendo para nós. E para ilustrar, então, tudo isso que Jesus disse até aqui, no versículo 5, de 1 a 5,
ele conta uma parábola, que é justamente a parábola da figueira. Ele ilustra em termos ainda mais claros sobre a necessidade que nós temos de arrependimento. Jesus usa aqui a parábola da figueira infrutífera. Ele diz no versículo 6, um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela sem sucesso. Jesus diz aqui que havia um homem que tinha uma plantação de uvas. Ele tinha uma plantação de uvas. E no meio dessa plantação, ele tinha plantado também uma figueira, uma fruta, uma espécie diferente do que era, como se diz, o normal dali. Ele plantou uma figueira no meio de um vinhedo, uma figueira no meio das uvas. E o fato dessa árvore ter sido plantada no meio de um vinhedo aponta para o fato de que ela havia sido plantada numa terra fértil. Essa figueira não foi plantada em qualquer terra. Ela foi plantada numa terra boa, na mesma terra do vinhedo. Ou seja, numa terra que poderia dar todas as condições para que aquela figueira pudesse crescer, se fortificar e produzir frutos. O fato dela ter sido plantada no meio do vinhedo significa que ela recebia todos os cuidados necessários para que ela pudesse vir a frutificar. E a figueira, meus irmãos, é uma árvore que leva um certo tempo para produzir frutos. Ela não produz frutos rápido, ela demora a produzir frutos. Mas chegou o momento em que ela amadureceu, que ela cresceu, ela chegou no tempo de frutificar, chegou no tempo que ela já deveria estar produzindo. E numa figueira você não consegue enxergar de longe os frutos. Se você olhar uma figueira de longe, você não vê fruto nela, porque você vê as folhagens. Então é necessário você chegar perto, remexer as folhagens, e aí quando você começa a remexer, você então enxerga, você percebe os frutos ali. E aí esse dono, o dono da propriedade, ele foi até essa figueira procurar os frutos. Ele foi no primeiro ano, chegando lá, ele remexeu a folhagem e não encontrou nada. Deixou passar um ano. Chegou no segundo ano, ele foi de novo, ele olhou de longe, não viu nada, chegou perto, remexeu as folhagens e não achou nada. Chegou no terceiro ano, ele foi novamente, remexeu as folhagens da figueira e nada, não achou nenhum fruto sequer. E aí então ele decide cortar. Veja comigo no versículo 7. Por fim disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Esse proprietário, meus irmãos, ele chegou à conclusão: se essa figueira não produziu fruto até agora, ela não vai produzir mais. Já passou do tempo. Já passou do tempo, da época dela produzir, não vai produzir fruto mais. Ele percebe que, além daquela figueira ser infrutífera, ela ainda estava ocupando um espaço que poderia ser melhor aproveitado. Aquela árvore não só não produzia frutos, como também sugava os nutrientes da terra que poderiam ser aproveitados em outras plantas. Diante disso, então, aquele proprietário, o dono daquela propriedade, ele dá uma ordem para o jardineiro, para o viticultor. Ele fala o seguinte: pode cortar. Vai lá, joga o machado naquela árvore. Ela não está servindo para mais nada. Mas o jardineiro, no versículo 8 e 9, ele responde o seguinte para o dono da propriedade: Senhor, deixa mais um ano, e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Olha que interessante. O jardineiro ele vem até o proprietário e pede paciência. Ele diz para que insistissem mais um pouco com aquela figueira. E nesse ano, ele diz que ele iria realizar um tratamento especial. Ele ia realizar um tratamento do solo, ele iria adubar ali aquela árvore. E talvez isso poderia gerar resultados e aquela figueira poderia então vir a frutificar. Mas ao mesmo tempo, aquele jardineiro ou viticultor, ele vai reconhecer que mesmo assim, mesmo com a adubação, mesmo com todo o cuidado que ele poderia dar para aquela figueira, ela ainda assim poderia não frutificar. Ele diz que nesse caso, se não houvesse frutificação depois de tratamento especial, não haveria mais o que fazer. E a recomendação seria exatamente essa: que a figueira fosse cortada porque ela não havia produzido os respectivos frutos. Meus irmãos, o que essa parábola nos ensina? O que Jesus tinha em mente ao contar essa parábola, ilustrando o ensino sobre arrependimento? Em primeiro lugar, Deus espera frutos
daqueles aos quais ele concedeu privilégios. Deus espera frutos daqueles aos quais ele concedeu privilégios. O proprietário dessa parábola aqui, meus irmãos, havia dado àquela figueira o privilégio de ser plantada no meio da sua propriedade especial, que era a sua vinha. No meio de uma terra fértil, numa terra bem nutrida, numa terra onde dava todas as condições para que aquela árvore pudesse frutificar. Agora ele esperava o quê? Ele deu o privilégio, ele espera o retorno. Ele espera que aquela figueira pudesse dar frutos para ele. Na Bíblia, meus irmãos, em muitas passagens bíblicas, quando a Bíblia fala de figueira, é um símbolo de Israel. Fala de Israel, um símbolo de Israel. E quando a gente olha para a nação de Israel, a gente vê quantos privilégios que Deus dispensou sobre a nação de Israel. Deus abençoou grandemente aquele povo. Deus separou os israelitas das demais nações do mundo. Deus deu a lei não para todo mundo no primeiro momento. Ele deu a sua lei somente para o povo de Israel. Deus fez promessas àquele povo. Deus realizou milagres no meio daquele povo. Deus enviou os seus profetas para aquele povo. Eles receberam revelações que nenhum outro povo no mundo todo recebeu. Então perceba, a nação judaica foi alvo de grandes realizações de Deus, ao passo que as demais nações de todo o mundo nunca puderam desfrutar desses grandes privilégios. E diante disso tudo, era esperado que os judeus produzissem frutos e glorificassem o nome do Senhor. Esperava-se de Israel, meus irmãos, que houvesse mais fé no meio deles. Esperava-se de Israel que houvesse mais arrependimento no meio deles, que houvesse mais devoção, que houvesse mais santidade no meio daquele povo. Meus irmãos, mas e nós? Nós não somos israelitas por sangue, vamos dizer assim. Nós estamos vivendo num contexto totalmente diferente. Eu creio que quando nós olhamos para essa parábola, nós precisamos olhar para além da nação judaica. Nós precisamos olhar para essa parábola, aplicar ela no nosso contexto. Olhar para essa parábola e refletir sobre a nossa igreja. Olhar para essa parábola e, mais especificamente ainda, refletir sobre a nossa própria vida diante disso aqui. Meus irmãos, nós temos sido alvos do cuidado de Deus. Nós temos recebido grandes e maravilhosos privilégios da parte de Deus. Deus tem nos dado a sua palavra. Deus tem nos dado o seu evangelho. Deus tem nos dado do seu espírito. Deus tem nos dado o seu poder, Deus tem nos dado a sua presença, e diante disso o Senhor vem até mim, o Senhor vem até você, o Senhor vem até a nossa igreja, e Ele começa a remexer no meio da nossa vida, na folhagem da nossa vida, a fim de que Ele encontre frutos no meio de nós. Ele não se contenta apenas com folhagens, Ele não se contenta apenas com uma vida de aparência, Ele quer frutos. Ele quer frutos na minha e na sua vida. Ele quer perceber frutos no meio dessa igreja. Nós precisamos refletir mais, meus irmãos, sobre a conexão que existe entre privilégio e responsabilidade. Deus tem dado privilégios para nós e no meio desses privilégios vem também grandes responsabilidades. Nós precisamos nos lembrar de que a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós precisamos nos lembrar de que a quem muito foi confiado, ainda mais será exigido. Meus irmãos, Deus tem confiado grandes coisas às nossas mãos, Deus tem dado a nós a sua revelação, Deus tem nos dado a sua presença, o seu poder, acesso a Ele, comunhão com Ele, intimidade com Ele. E do mesmo tanto que Ele tem dado, Ele vai exigir. Poucas pessoas, meus irmãos, são tão agraciadas e abençoadas como eu e você morando aqui no Brasil. Poucas pessoas no mundo são tão abençoadas. Nós temos acesso irrestrito à palavra de Deus. Estava contando esses dias lá em casa. Acho que eu devo ter quase 10 Bíblias. Cada uma de um jeito, com um recurso diferente, numa linguagem diferente. Acesso à palavra de Deus. Nós temos liberdade de culto, meus irmãos.
Olha só que gostoso, a gente pode cultuar aqui, as portas não estão fechadas, nós estamos falando em alto e bom som, ninguém vai matar a gente por isso aqui. Liberdade de culto. Nós temos liberdade para sair por essas portas, evangelizar, proclamar a palavra de Deus, anunciar a salvação de Cristo Jesus. Meus irmãos, eu e você, nós somos uma figueira que Deus plantou no meio da sua vinha. E Ele espera nos ver dando frutos para a sua glória. Nós estamos recebendo os privilégios de Deus. Ele vem a nós procurar os frutos. A grande questão é, há frutos em minha vida? Há frutos em minha vida? É uma pergunta que nós devemos fazer. Precisamos sondar o nosso coração e perguntar, há frutos aqui dentro? Não é olhar para o outro, o fulano não tem, o fulano... Não, é olhar para nós. Assim, e na minha vida, tem fruto? Será que eu tenho frutificado? O pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, quão perigoso é o estado daqueles que estão na igreja, ouvem a palavra, recebem os sacramentos, desfrutam da comunhão dos santos e mesmo assim não têm o fruto do Espírito. Muitos já foram cortados, outros ainda o serão. A sentença ainda ecoará. Podes cortá-la. Ah, meu irmão, que não sejamos nós essa figueira que haverá de ser cortada. Que nós possamos permanecer. Que nós possamos frutificar. Que Deus, ao remexer a folhagem da nossa vida, encontre frutos para a glória dele. Em segundo lugar, essa parábola nos ensina sobre o sério perigo de não produzir frutos. O sério perigo de não produzir frutos. Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, por meio dessa ilustração, que o proprietário ele estava decidido em cortar aquela árvore infrutífera. Isso só não aconteceu de uma forma mais imediata, porque a gente viu que o viticultor, ou que o jardineiro, intercedeu em favor daquela figueira e clamou por paciência ao proprietário. Ele falou assim, não, peraí, segura mais um pouco, vamos deixar mais um ano, vamos investir mais um ano nessa figueira. Talvez ela possa frutificar se eu tratá-la melhor, mas se não, aí você corta. Isso nos mostra, meus irmãos, que aqueles que não estão frutificando estão correndo um sério perigo. Aqueles que não estão frutificando estão correndo um sério perigo. Eu quero dizer, meus irmãos, que o Senhor conhece as nossas vidas. Eu quero dizer que não há como nós nos ausentarmos da presença de Deus. Eu quero dizer que não há como nós nos escondermos dos olhos do Senhor. O Senhor enxerga além das folhagens aparentes da nossa vida. Você pode mostrar uma árvore bonita para esse mundo, você pode mostrar as suas folhagens para esse mundo, mas eu quero te dizer que Deus conhece o teu interior. E Ele sabe se lá no meio dessas folhagens existem ou não frutos. Ele sabe o que se passa. As pessoas conseguem enxergar apenas o exterior, mas Deus não, Ele enxerga o interior. Os homens conhecem apenas a nossa superficialidade, mas eu quero dizer que Deus não, Ele conhece o mais profundo do meu e do seu coração. De nada adianta, meus irmãos, nós participarmos dos cultos domingo após domingo, nós cantarmos louvores, ouvir a ministração da palavra de Deus, se nós não apresentarmos diante do Senhor o fruto do Espírito. É o que Ele quer de nós, é o que Ele espera de mim, de você. E Deus está dando tempo, um tempo para que nós possamos nos arrepender da nossa esterilidade, da nossa infutibilidade. Ele está dando esse tempo para que nós nos arrependamos e peçamos perdão a Ele. Eu quero dizer que esse tempo vai acabar um dia. Muitas pessoas, meus irmãos, têm tido o privilégio de viver na melhor parte da vinha de Deus, mas mesmo vivendo na melhor parte da vinha, na terra mais fértil, ainda assim não frutificam. Muitos têm tido o privilégio de ouvir a fiel ministração das Sagradas Escrituras, mas apesar disso se recusam a tomar a cruz e a seguir Jesus dia após dia. Existem aqueles que talvez não estejam cometendo pecados descarados, pecados notórios, mas por outro lado também não frutificam. E eu quero dizer que o fato de não frutificar é tão pecado quanto você cometer pecados descarados. Tanto um quanto o outro são pecados, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos chorar na presença de Deus.
Tem pessoas que não estão fazendo nada para a glória de Deus. O que Deus diz? O que Deus pensa a respeito dessas pessoas? Eu vou te dizer. Está escrito no texto que a gente falou. Esperei por 3 anos. Falando de um longo período de tempo. E não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Deus está com o machado na mão. Pronto para cortar os que não frutificam. E não se arrepende por não estar frutificando. O machado está nas mãos de Deus. Existem muitas pessoas nessa condição. E elas não têm noção, não fazem ideia do quão perto essas pessoas estão da condenação eterna. Essas pessoas literalmente perderam a noção do perigo que é permanecer num estado infrutífero. Por isso eu queria dizer para cada um de nós, meus irmãos, com amor no coração, não se contente em participar dos cultos, ouvir pregações e não frutificar. Mas se arrependa diante de Deus. Você pode estar correndo um sério perigo. Se arrependa. Busque pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E fala, Deus, eu quero frutificar. Eu quero dar frutos para a tua glória. Terceiro e último lugar, essa parábola nos ensina, meus irmãos, que nós temos uma imensurável dívida com a misericórdia de Deus e a intercessão de Jesus. Nós temos uma imensurável dívida com a misericórdia de Deus e a intercessão de Jesus. Uma figueira, meus irmãos, geralmente ela leva cerca de 3 anos para poder começar a produzir os frutos. E se ela não produzir frutos durante esse período, é muito provável que ela nunca mais irá produzir frutos. Mas a essa parábola da figueira, como nós vimos aqui, é dado mais uma chance. Já tinha chegado o 3º ano. Já era para ela estar produzindo fruto. Provavelmente ela nunca mais iria produzir. Mas a ela foi dado mais uma chance. Mais uma chance de mudar a sua história. Mais uma chance para produzir aquilo que ela não havia produzido até então. Isso aponta, meus irmãos, para a paciência, para a misericórdia que Deus tem para com as nossas vidas. Era para a gente ter sido consumido há muito tempo, meus irmãos. Mas Deus tem sido paciente. Essa parábola aponta para Cristo como nosso intercessor. É por causa da intercessão de Jesus Cristo que nós estamos aqui nesse momento. É por causa da intercessão de Jesus Cristo que Deus não nos trata conforme nós merecemos por causa dos nossos pecados. Viticultor que aponta para o papel de Jesus. O viticultor, ele intercedeu por aquela figueira e Jesus intercede por nós, meus irmãos. Porque muitas das vezes nós não frutificamos, já era para nós ter sido cortados, mas Jesus fala, espera. Ainda não executa juízo contra ele, deixa eu investir mais um pouco na vida dele, quem sabe ele pode mudar, deixa eu dar mais uma chance para que ele possa mudar a sua história. O Senhor tem nos dado mais uma chance. O Senhor tem nos dado, meus irmãos, mais uma oportunidade. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Lembra de Jonas? Deus vocacionou Jonas e falou assim, Jonas, eu quero que você vá lá em Nínive e prega uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Jonas desobedeceu. Jonas pegou e foi para Tarsis. Ele tomou um barco que era na direção oposta de Nínive. E Deus então começou a tratar com Jonas. Pegou ele, engoliu com um grande peixe. E ali durante 3 dias e 3 noites Deus tratou com Jonas. Jonas se arrependeu dos pecados. Depois Deus deu ordem para aquele grande peixe vomitar ele na praia. Chega no capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Versículo de número 1. Diz assim. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Por que segunda vez? A primeira já tinha vindo. Quando ele vocaciona Jonas, sai, vai em Nínive e prega. Ele desobedeceu, perdeu a primeira chance. E agora está recebendo a segunda chance. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. Deus deu uma segunda chance para aquele profeta fujão, para aquele profeta desobediente. E meus irmãos, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite veio a palavra de Deus para mim e para você segunda vez.
Deus tem nos dado uma segunda chance. Deus podia simplesmente descartar Jonas. Ele podia simplesmente jogar ele numa lata de lixo e levantar um outro profeta para cumprir o plano e o propósito dele. Mas veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Meus irmãos, nosso Deus é um Deus de paciência. É o Deus da misericórdia. Ele deu a Jonas mais uma chance para ele frutificar. Meus irmãos, provavelmente eu e você, nós não temos plena consciência do quanto nós devemos a misericórdia do Senhor. Nós não sabemos ao certo o quanto nós devemos a misericórdia de Deus. Já era para nós termos sido consumidos, nós já éramos para ter sido lançados numa lata de lixo, sendo jogado no inferno por causa do nosso pecado. Mas Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, meus irmãos, o quanto nós devemos às misericórdias de Deus. O quanto nós devemos às misericórdias de Deus. Por isso nós nunca podemos nos orgulhar de nada. Por isso nós nunca podemos nos orgulhar de nada, porque é tudo pela misericórdia de Deus. O Senhor Jesus, meus irmãos, tem escavado ao nosso redor. Ele tem adubado as nossas vidas. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Ele ressuscitou para que por meio dele eu e você fôssemos justificados. Ele nos enviou o seu Espírito Santo. E a Bíblia diz que hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. A cada domingo, meus irmãos, Jesus tem nos alertado por meio da sua palavra. Ele tem feito grandes investimentos na minha e na sua vida espiritual. E o Senhor, Ele quer encontrar em mim e em você frutos de arrependimento, frutos de consagração, frutos de serviço, frutos de santidade. É o que Ele espera encontrar ao remexer as folhagens da nossa vida. Aproveite o tempo. Aproveite a oportunidade. Hoje é o dia, hoje é o tempo. Quem garante que uma torre de Siloé não vai cair sobre nós daqui a pouco? Quem garante que o Pilatos não vai mandar alguém vir nos matar? Isso pode acontecer. Nós precisamos estar prontos, produzindo fruto, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Queria encerrar lendo Isaías 55, 6 e 7. Se você quiser, abra lá comigo. Isaías 55, 6 e 7. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, versículos de número 6 e 7. Diz assim o texto: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A palavra de Deus. Hoje é tempo de buscar a Deus, se arrepender dos pecados. Ele está nos dando a segunda chance. Veio a palavra do Senhor segunda vez a mim e a você. Nós possamos nos humilhar na presença de Deus. Falar assim: Deus, me ajuda. Perdoa os meus pecados. Eu quero frutificar para a tua glória. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça por alguns instantes. Como eu disse, tudo isso aqui, meus irmãos, essa história, os acontecimentos que têm nos ocorrido nos 2 últimos anos, é um chamado de Deus para que nós examinemos o nosso coração. Fala com Deus. Veja se tem alguma coisa sobre a qual você precisa se arrepender. Analise se você está frutificando ou não. Nós vamos orar nesse momento. Vou te dar um tempo para você examinar o seu coração nesse momento.
queria orar com você nessa noite. Se você, ao sondar o teu coração, nesse momento, encontrou coisas das quais você precisa se arrepender, se você, ao remexer as folhagens da sua vida, você não encontrou frutos, você fala assim, Deus, eu quero mudar isso. Eu quero ser diferente, eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão, eu quero produzir frutos para a tua glória. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Se você reconhece que precisa se arrepender e que precisa frutificar, eu gostaria que no seu lugar mesmo você se colocasse de pé para nós orarmos juntos. Pai, nós estamos diante do Senhor. A começar por mim, que estou de pé aqui na frente. E todos esses irmãos também que se colocaram de pé, demonstrando que precisam se arrepender de algo. E demonstrando também que querem frutificar no teu reino, frutificar para a tua glória, produzir o fruto do Espírito, produzir frutos de arrependimento, de consagração, de santificação, frutos de serviço. Nós estamos diante do Senhor, meu Pai. Obrigado porque o Senhor é rico em perdoar. Obrigado porque as tuas misericórdias não têm fim, ó Pai. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem investido muito na nossa vida. O Senhor tem cavado ao nosso redor, o Senhor tem adubado a nossa vida com a tua palavra, com a liberdade de culto. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, meu Deus. De todo o nosso coração. Nós queremos te pedir, ó Pai, não deixem de ser uma figueira estéril. Não deixem de ser uma figueira improdutiva. Mas, ó Deus, que para a tua glória, quando o Senhor remexer as folhagens da nossa vida, o Senhor encontre frutos, ó Pai. Que haja frutos, frutos que te glorifiquem, frutos que exaltem ao Senhor o teu eterno nome. Faz dessa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, uma igreja que frutifica para o louvor do Senhor, ó Pai. Uma igreja que produz frutos para a glória do Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor, Pai, visita-nos, ó Deus, com a presença do Senhor. Visita-nos, ó Deus, com um toque todo especial do Teu Espírito. Reconhecemos, ó Pai, a nossa incapacidade de sozinhos frutificar, mas nós sabemos que também, ó Pai, ajudados e capacitados pelo Teu bom Espírito, ó Deus, nós conseguiremos produzir frutos para a Tua glória. Por isso nós nos rendemos, nós nos humilhamos diante do Senhor e queremos te dizer, ó Pai, nós queremos estar prontos, preparados para encontrar com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, se uma torre de Siloé cair sobre nós, ó Pai, e nos esmagar, ó Pai, que os nossos olhos sendo fechados aqui nesse mundo possam ser abertos na Tua presença, ó Pai, e nós possamos desfrutar da vida eterna com o Senhor, ó Deus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso amor por Ti, ó Pai. Faz de nós, ó Pai, uma igreja viva. Não deixa a gente ser como a igreja de Sardes, que era uma igreja que tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta. Faz de nós uma igreja, ó Pai, que vivencia tudo aquilo que é o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo nos revigore, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, ó Pai, em o nome de Cristo Jesus. Sê conosco, ó Pai. Abençoa o Teu povo aqui neste lugar, é a nossa oração. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno Pai, que as consolações e as virtudes do Santo Espírito sejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus, nos ajudando, nos capacitando, e nos habilitando a frutificar para a Tua glória, Pai. Hoje e por todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Uma ótima semana para todos. Que o Senhor os acompanhe, os guarde, em nome de Jesus.